A palavra de Deus diz que um dia Davi colocou em seu coração construir uma casa para o Senhor. Ele disse: como eu posso morar em um palácio, em uma casa feita de cedro, quando o Senhor mora em uma tenda? E ele consultou o profeta e pediu ao profeta Natan, dizendo que desejaria construir uma casa ao Senhor. E Deus disse ao profeta, uma vez que ele deu uma resposta positiva, ele falou assim: eu quero que você volte e fale novamente com meu servo Davi. E ele disse: em que momento eu pedi para você construir uma casa para mim? Porque o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. E diz ao profeta para falar para Davi: eu farei de ti casa, tu será casa. O Senhor estava revelando no Antigo Testamento que o desejo dele sempre foi morar dentro de cada um de nós. Esse templo, ele é lindo, eu amo esse lugar, eu sinto saudade daqui. Mas a verdade é que esse lugar, ele não tem poder, ele não tem capacidade de conter e segurar a casa de Deus. Nós nos reunimos aqui porque o Senhor quer fazer de você um lugar para Ele morar. O conceito de tenda no Antigo Testamento é que eles poderiam armar a tenda, e ao decorrer do tempo onde eles andavam até chegar à terra prometida de Canaã, eles desmontariam a tenda, o tabernáculo, e montariam de novo. Desmontaria a tenda e montaria de novo. Era o Senhor dizendo: o que eu estou fazendo aqui é temporário, porque eu quero chegar a um tempo, na plenitude do tempo, onde eu enviarei meu filho e ele morrerá, para que a partir de então nascerá um novo tempo, onde a partir daí sobre toda a carne descerá o Espírito Santo de Deus. E nós temos esse privilégio merecido. Nós não somos em nada melhor do que os nossos irmãos do passado, mas por causa da graça de Deus e a boa misericórdia dele, Ele te deu a oportunidade de nascer exatamente neste tempo. E você tem a oportunidade de se tornar e continuar se tornando aquilo que Deus sempre quis que você fosse, um lugar onde Ele poderia morar e habitar. Espírito Santo de Deus, eu oro que nessa noite o Senhor continue fazendo em nós a obra que o Senhor tem começado desde antes da fundação do mundo. Pai, nós somos todos aqui pecadores, todos nós caímos e precisamos da sua graça. Deus, eu oro que o Senhor venha diminuir o meu nome. Pai, que de alguma maneira sobrenatural eu venha desaparecer, mas que a sua palavra, as sagradas escrituras venham ministrar o coração de cada um que veio aqui a este lugar. Pai, que essa noite aqui em Jundiaí, no Ministério Internacional Visão Profética, não seja um culto normal, Pai, mas que a sua palavra venha a ser aberta. Me dá uma unção, Senhor, sobrenatural, para que enquanto eu explique a sua palavra, venha a se tornar claro para os meus irmãos e a gente venha aprender com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos que quando a sua palavra é lida, explicada de maneira fiel, o Senhor fala diretamente com o seu povo, independentemente do lugar, espaço de tempo. Deus, ministra aos nossos corações. É o que eu te peço, Deus. Eu oro pelo poder do nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas. Pode acender as luzes. Eu peço que você fique de pé, por favor. Permaneça de pé e abra sua Bíblia em Atos 9. Por favor, permaneça de pé. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Faz um elogio para a pessoa que está do seu lado aí. Se é seu esposo, sua esposa. Fala como está bonito, está cheirosa hoje. Avisa ela, fala: vou dar uns glória hoje, eu vou gritar, eu vou bater palmas. Você não se assusta comigo, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9.
Eu preciso confessar algo para vocês, que algo sempre chamou a minha atenção, sempre chamou a minha atenção. Até no tempo em que eu não era convertido, se você é aqui dessa igreja, você sabe que eu já fui uma pessoa detestável. Hoje eu tento ser um pouquinho menos do que isso. Mas eu sempre, independente mesmo quando eu não era crente, sabe uma coisa que eu gostava muito e me impressionava? Era quando alguém ministrava um texto que eu já conhecia, que eu já tinha lido, e a pessoa ministrava algo incrível que eu nunca tinha prestado atenção antes. E aí eu ficava com aquela sensação, cara, eu já li isso aqui, como que eu não vi isso que essa pessoa está falando? Já teve essa sensação? Quando alguém pega aquele texto conhecido, lido, batido, e aí vem o palestrante, ele tira um ensinamento, ele pega uma palavra, ele diz assim, essa vírgula, ele faz uma ministração em cima da vírgula, que você fala, meu Deus. Eu ficava impressionado, é algo que Eric, eu fico impressionado como as pessoas conseguem tirar algo da Bíblia num texto que eu já li, e aí eu volto para casa falando assim, eu não li a Bíblia. Já sentiu isso? Você lê, você vai falar, cara, eu não li a Bíblia. Meu Deus do céu, eu li a Bíblia errado, eu vou ler de novo. Eu vejo uns caras pregando, eles são tão bons, que eu falo, eu não li a Bíblia, eu preciso ler de novo. E eu sempre, quando me converti, eu vou ser muito honesto, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu quero ser esse tipo de cara. Eu quero ser que nem esses pregador, que você fala com eles um segredo na sua Bíblia, parece que você desvenda os olhos deles, eles veem um negócio tão incrível. Eu quero ser desse. Eu vou assim, é simples, você vai orar muito e você vai ler muito. Tem um preço que você paga. E eu de propósito, na semana passada, se você estava aqui conosco, se você está aqui pela primeira vez, você é um convidado, seja muito bem-vindo. Esse lugar é feito por pecadores como você. Nenhum de nós que está aqui em cima é melhor do que ninguém, seja muito bem-vindo. Mas para você que já esteve aqui semana passada, nós tivemos um mover incrível de arrependimento entre nós. No domingo passado, o Espírito Santo nos visitou, sem nenhum porquê ou motivo aparente, Ele nos visitou e nos trouxe algo de arrependimento. Foi um mover tão lindo, nós lemos exatamente Atos 9. E eu quero que a gente venha ler mais uma vez Atos 9, para que o Espírito Santo continue ministrando a cada um de nós. E eu espero que nesse domingo, a mesma passagem, o Espírito Santo ministre algo novo no seu coração. Posso ouvir um amém? Quantos acharam aí? Posso ler? Diz a palavra de Deus em Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz desceu do céu, brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, eles não tinham palavras, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu vou ler essa parte bem rápida, porque a gente não pode, Ananias é sensacional, mas a gente não vai ficar muito tempo com ele. Mas eu quero que você entenda a história, porque nós vamos precisar de um versículo no final, ok? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e ao impor-lhe as mãos, lhe imporia as mãos para que recuperasse a vista e voltasse a ver. Ananias, porém, respondeu, no versículo 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E ele veio para aqui com autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E se eu fiz muito bem o meu trabalho semana passada, quando você ler esse versículo, a partir de agora, você vai sempre dar uma contorcida assim. Você que estava semana passada, se eu fiz um bom trabalho, eu quero que toda vez que você ler esse versículo, dentro de você, o seu espírito faça... Sabe quando você apanhava tão forte da sua mãe que você nunca esqueceu? Como minha mamãe gosta de dizer, da peia que você levou? Sabe quando você levou aquela peia da sua mãe que você já está adulto, você já caducou, tem filho, mas você lembra daquela peia que a sua mãe te deu com gosto. Então, se eu fiz um bom trabalho, quando você lê isso, que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, e eu vou mostrar para esse homem quanto que eu quero que ele sofra por causa do meu nome, quanto lhe importa sofrer por causa do meu nome, você tem que fazer Nós já estamos terminando. Então Ananias foi, e entrando na casa, versículo 17, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, e todos que estavam no encontro com Deus se lembrem, e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diga assim, imediatamente. Quero que você entenda algo, de tempos em tempos a Bíblia coloca essa palavra, imediatamente, e às vezes de repente, porque a Bíblia ela diz para todos nós que, como a vida de cristão, nós temos muitos processos como cristãos. Tem coisa que você não vence de primeira, você precisa ficar lutando, porque você precisa ser perseverante. O próprio Cristo diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a Bíblia quer mostrar para mim e para você que existem algumas coisas que o Espírito Santo gosta de fazer de repente, imediatamente, sem nenhum tipo de espera. E hoje pode ser exatamente uma noite quando de repente, imediatamente, Deus faz algo dentro dos nossos corações. Isso não é palavra de Erics para te animar, para dar glória a Deus ou amém. Eu creio do fundo do meu coração que a Bíblia ela escreve tudo de propósito. E hoje a noite pode ser uma noite de imediatamente. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Logo, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha o versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, acharam estranho, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Pai, essa é a sua palavra, ministra aos nossos corações. Deus, faça que esses versículos tornem vida nas nossas vidas. Pai, que este culto venha a ser um culto espetacular. Espírito Santo, nós pedimos como filhos, que nós necessitamos de um mover do Senhor. Pai, transforma em nós nessa noite algo que tem demorado anos para nós conseguirmos vencer. Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, transforma em nós algo diferente. Tira as escamas dos nossos olhos. Transforma em nós, Pai, que o Seu Evangelho pare de ser palavras, mas venha a ser verdade. O caminho, Senhor, que nos leva até o Seu trono. Deus, eu te peço e te imploro, fala conosco nessa noite, porque é isso que nós precisamos. E nós oramos com fé, tendo certeza de que o Senhor fará muito mais do que nós podemos esperar. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Pode se assentar, meu querido irmão. Pegue o seu caderno, por favor. Pegue um bloco de notas, se esforce para você anotar. Torne disso um hábito na sua vida, porque isso vai mudar para sempre a sua vida com Deus. Tá ok? Amém? Por favor, gente, eu estava conversando com... Eu gosto de conversar, mas eu falei, gente, ninguém deu um glória, um amém, um nada no passado. Não sei se é... Porque eu vejo, quando meu pai ministra, todo mundo grita, né? Jesus amado. Mas eu quero que você converse comigo, tá? Se você sentir dar um glória, fala com a minha esposa, você pode bradar também. Fala com a minha esposa, Deus.
Meus irmãos, muitas coisas, principalmente você que é mais velho, você já ensinou isso para os nossos adolescentes que sentam aqui, para os jovens. Nem tudo na nossa vida é como a gente esperava que fosse. Posso ouvir uma verdade aí? Não é verdade que muitas coisas que você pensava que seriam de um jeito, quando você chegou a viver ou ter isso que você imaginava, que você sonhava, não era aquilo que você esperava? É ou não é? A verdade é que não é uma coisa de menina, as mulheres têm essa tendência, mas nós homens também temos. Como seres humanos, nós gostamos de fantasiar muito. A gente assiste muito filme de Hollywood, a gente assiste muito filme, muita série, e a verdade é que a gente fantasia muita coisa. Quando a gente está apaixonado, a gente pega aquele sertanejo e começa a criar dentro de nós um negócio. A gente imagina uma nova dimensão. Mas quantos aqui sabem que muitas coisas na nossa vida não são como a gente esperava? Eu me lembro, como a maioria dos meninos, a maioria dos homens, eu sonhava o dia que eu ia ter o meu carro. Eu sonhava de sonhar, de perder sono, de imaginar quando eu ia ter o meu carro. Como todo menino, eu era doido por carro. É a brincadeira mais sem noção que a gente tinha, mas não é que de vez em quando você sentava no canto da rua, você sentava com seus amigos e ficava passando os carros e você falava assim, esse é meu. Aí outro falava, não, esse vai ser meu. Aí depois passava mais bonito e você mudava, esse aqui vai ser o meu. Eu era desses, cara. Eu sonhava, eu imaginava quando que eu ia ter o meu carro. Você brincava ou não brincava de carrinho? A gente dava todo jeito para brincar de carro. A gente brincava num caixote, a gente brincava em cima de tijolo, a gente ficava brincando de como ia ser meu carro. Eu lembro que eu sonhava. Eu lembro que eu ficava pegando no pé dos meus pais para comprar aqueles carrinhos da Hot Wheels. Eu lembro até hoje, era R$5 um carrinho da Hot Wheels. Eles eram desse tamanhinho assim e tinha vários tipos de carrinho. Quantos aqui lembram dos carrinhos da Hot Wheels? Você comprava pro seu filho. Eu amava aqueles carrinhos. Eu lembro até hoje que o Maxi Shopping não é o que era hoje, onde fica hoje uma loja de coisas de casa. Há um tempo atrás era a Centauro, que aí pegou, mas antes disso eu me lembro era uma loja de brinquedos. E eu lembro que no começo da loja tinha um daqueles negócios de girar com mais ou menos uns 200 carrinhos da Hot Wheels. E eu me lembro que eu sonhava de passar naquele lado do Maxi Shopping, desse lado aqui do segundo andar, para entrar na ReHap, para ver os carrinhos de Hot Wheels, para eu juntar e pedir pro meu pai, implorar para ele comprar um carrinho de R$5. Quem aqui tinha coleção desses carrinhos da Hot Wheels? Eu tinha, um monte. Nossa, vários. Eu fui criado, meus irmãos, a Need for Speed, em PlayStation. Se você quiser, eu canto a música. Todo bom jogador de Need for Speed lembra do Need for Speed 2, quando você colocava para começar o jogo, começava. Meus irmãos, essa aqui. Não tem quem não conhece essa música. Eu crescia isso, Need for Speed. Quando chegou então o Carbon, quando os carros eram drift, que entrou na moda, que desafio em Tóquio, os caras ficavam. Meus irmãos, era meu sonho. Eu ficava mudando. E eu ficava imaginando quando eu ia ter o meu carro. E vendo, eu crescia Need for Speed e Velozes e Furiosos. Era isso. Então eu imaginava o meu carro, quando era na moda, ter neon embaixo do carro. Quando vocês lembram que tinha essa época que um monte de carro tinha neon? Eu sei que alguns aqui dos irmãos parece que você não dá nada, que é todo cheio de terno, mas contou que pra mim que tinha um Fusca, todo tunado. E eu só queria conhecer esse Fusca. Meus irmãos, eu vou ter um carro com luz embaixo, azul. Vai ser prato, igual do Brian. Ia ter colante do lado. Eu mudava e pintava, eu ficava sonhando o dia que eu ia ter o meu próprio carro. Só que o tempo foi passando. E aí chegou a questão de ter o carro. Comecei a trabalhar, meu pai fez um trato, eu estava trabalhando, eu pagava minha faculdade, minhas coisas. Ele falou assim, eu vou te dar um carro, vou te abençoar com o carro, você paga as suas coisas. Eu falei, então. E eu peguei meu carro e eu vi, como todo mundo aqui sabe, quem é que lembra do seu primeiro dia indo para a autoescola? Indo para o CFC? Meu Deus! O negócio, né? Glória a Deus, aleluia. Eu esqueço que o povo grava, né? Daqui a pouco eu tô preso. Mas você ia empolgado. Mas depois que você pega o carro, você percebe que o carro não é aquilo que você esperava. O seu carro, ele na verdade nada mais se tornou do que um meio de transporte sem graça, onde você pega trânsito, você pega multa. E na maior parte dos tempos ele te leva para um lugar que você não quer ir, chamado trabalho.
toda aquela fantasia que eu tinha de jovem para poder dirigir, para ter o meu carro, para correr nas ruas e apostar racha, tudo isso assim, ó, se desfez. Hoje eu oro para que vamos sair, alguém diga assim, eu dirijo. Porque depois você começa a ajudar as pessoas, você vira um taxista. Já falaram para mim, por que você não vira Uber? Eu falei, meu irmão, tá mais fácil virar Uber do que... A verdade é que muitas coisas da nossa vida não são como a gente espera, e eu quero te dizer que o chamado de Cristo para você se tornar um discípulo dele é uma dessas coisas. O chamado de Cristo para um discipulado, para você se tornar um discípulo de Cristo, ser como aqueles que eram conhecidos como do caminho, da palavra, e depois eles foram em Antioquia chamados de cristãos. Esse chamado de Cristo para nós sermos discípulos dele, é isso que nós somos, mais do que evangélico, mais do que crente, mais do que mive piano, mais do que qualquer coisa. Você é chamado para ser um discípulo de Jesus, parecer com ele, andar como ele, falar como ele falava, crer no que ele cria. E o chamado de Cristo, ele é assim também. Ele não é como nós esperamos que ele seja. A verdade é que, já foi dito aqui, mas a gente pensa que Cristo vai ser o Salvador da nossa vida para as áreas que nós escolhemos que ele seja o Salvador. Nós queremos às vezes uma cura, uma promoção, algo de Cristo. Nós pensamos que você se tornar discípulo de Jesus, você ganha o que você queria. Mas nós vimos semana passada que o chamado de Cristo para você ser um discípulo envolve o quê? Sofrimento. Envolve cruz, envolve renúncia, envolve arrependimento, envolve dependência, envolve determinação, clamor, choro. O chamado ao discipulado de Cristo envolve você matar o seu ego, porque muitas vezes depois que você já disse sim o chamado, você cai, você precisa voltar, passar um óleo de peroba na cara e falar assim, eu pequei contra o Senhor e eu preciso de você mais uma vez. A verdade é que o chamado de Jesus, ele não é como nós esperamos que seja. Chegou um determinado momento em que as multidões seguiam a Jesus, só que quando eles viram que Jesus pregava, eles começaram a ir embora. E Cristo faz algo sensacional, ele vira para os discípulos e fala, e vocês? Vocês não vão embora não? Posso te dizer algo? Jesus é algo muito bom para você anotar, para te ajudar na sua caminhada com Cristo. Deus, ele trabalha com expectativa, mas ele não obedece expectativas. Deus, ele gosta de trabalhar com pessoas que têm expectativa nele. Por isso que ele diz assim, aqui também, espera em Deus. Ele gosta de pessoas que o buscam, que têm expectativa naquilo que ele vai fazer. Mas a questão é que você precisa entender que Deus, ele não obedece às nossas expectativas. De maneira que ele te chama para você esperar algo dele, mas não significa que ele vai obedecer aquilo que você espera. É importante você entender isso. Porque se você esperar que Deus sempre vai agir de acordo com aquilo que você espera que ele vai agir, você vai se frustrar com ele. Vamos ser muito honestos. Quando eu digo, eu prego para você honesto, eu quero que você me responda honesto. É ou não é verdade que às vezes nós como cristãos, eu sou um cristão, discípulo de Jesus, apaixonado por ele, mas às vezes eu me decepciono. Eu falo, eu achei que não ia ser desse jeito. Eu achei que não fosse assim. Mas a verdade é, preste muita atenção, todas as vezes em que você se sentir frustrado com Cristo, na verdade são as suas expectativas a respeito dele que estavam erradas. Deus gosta de trabalhar com pessoas com expectativa. Por isso eu digo, quando você vir aqui para o domingo, se você vem obrigado, aproveita esses minutos que você tem. Junta um pouquinho de energia que você tem do almoço que você comeu e do restinho de janta que você está esperando. Aproveita esses minutos que tem, porque você não sabe o que pode acontecer. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. É um dos versículos mais doloridos que mais me machuca, porque significa que Deus, ele pode fazer, mas ele segura a si mesmo, porque ele não gosta de pessoas soberbas. Mas a Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado, e ele dá graça aos humildes. Deus, ele gosta de trabalhar com expectativas, mas ele também ama, preste muita atenção, ele ama ir contra as expectativas que nós temos. Essa parte de Saulo é, como eu disse na semana passada, é um dos maiores acontecimentos da história da igreja cristã. Eu falei e eu sinto a necessidade de repetir mais uma vez, porque eu sinto que isso ministrou no coração de alguém aqui. Eu não sou muito profeta, mas agora é um pouquinho profeta, só por 2 minutos. Eu senti
que Deus queria que eu repetisse isso, porque eu quero que você verdadeiramente entenda. Você pode perguntar para qualquer historiador, muitos dizem que depois da ressurreição e ascensão de Cristo, um dos maiores acontecimentos da igreja, depois de Atos 2, foi provavelmente, não contando Martinho Lutero, mas entre os apóstolos, que a conversão de Saulo foi um dos maiores, a maior revolução que a igreja sofreu. Porque este homem, que antes era fariseu, ao se converter, ele se tornou um discípulo tão doido de Jesus Cristo, tão doido, que ele, em 2 anos com os seus trabalhadores, conseguiu levar o evangelho inteiro para a Ásia Menor. 2 anos. E eu sinto de realmente dizer isso, porque você precisa entender que algo novo muda, coisas novas começam a acontecer, coisas transformam de uma maneira incrível, não quando nós forjamos algo, não quando nós tentamos, mas quando o nosso coração se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como o Senhor da sua vida, e nós começamos a ser o seu discípulo. O que muda algo em uma igreja não é quando nós nos esforçamos para criar algo, não é quando a gente pinta a parede, não é quando a gente tira algo novo, mas é quando os nossos corações, quando você que senta nessa cadeirinha lindo aí, se converte dos seus pecados. Essa igreja sofre com isso, se transforma, toma vida e revigora. Por isso eu não sei o que você está esperando para transformar na sua vida, na sua família, no seu ministério, aqui no dia a dia da igreja, no culto. Meu irmão, sabe o que falta? É você se converter. Porque quando você se converter e se tornar um discípulo de Jesus, pegando fogo por Ele, apaixonado, esse lugar não vai ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Quando novos convertidos acordam apaixonados por Jesus, eles conseguem incendiar um lugar. Deus ama trabalhar com expectativas, mas Ele não obedece às nossas expectativas. E a história da conversão de Saulo é exatamente isso. A conversão de Saulo é a conversão do mais inesperado de todos. Quem aqui é cristão há muito tempo, há vários anos, que você já é de igreja? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Quem já é cristão há bastante tempo? A maioria de nós. Meus irmãos, você há de convir comigo que ou não é, a gente se olha às vezes no espelho e a gente não se sente muito crente. Saulo se tornou crente. Só que Saulo era o pior dos piores. E se cada um de nós aqui tivesse 5 minutos para contar o nosso testemunho de conversão, a verdade é que Deus escolheu, parece que o pior momento da nossa vida para aparecer. Tem umas conversão mais sem pé, sem cabeça, e você provavelmente é um testemunho disso, é ou não é verdade? A gente não foi salvo quando a gente estava bonitinho, perfeitinho, Deus escolhe os momentos quando a gente está mais perdido, mais sem noção, e Ele salva a gente exatamente nesse momento. Pode falar, essa é a história que Deus quer colocar no seu coração, você é inesperado. A verdade é que Deus gosta de trabalhar com pessoas como você. A Bíblia diz que de propósito Ele escolheu aqueles que nada são, aqueles que não são nascidos de família conhecida, aqueles que são pequenos, aqueles que são fracos, para que ninguém possa se vangloriar. Sabe o melhor jeito de você pregar o Evangelho? O melhor, para te ajudar. Porque eu tinha muita dificuldade, eu falava, nossa, como que eu prego? E aí o meu professor de evangelismo falou assim, meu filho, como que você se converteu? E eu contei para ele. Ele falou assim, só do seu testemunho eu sou impactado. Às vezes a melhor forma de você pregar o evangelho para alguém é contar aquilo que Jesus fez por você. Você não diz nada que você fez, você diz quem você era, o que Cristo fez em você e quem você está se tornando. Saulo é esse cara que ninguém esperava que ele se convertesse. E o texto que nós tratamos, eu só quero trazer 2 pontos incríveis que nós lemos na semana passada, mas a gente não comentou, e eu quero que a gente preste atenção nessa semana, que eu creio que vai abençoar o seu coração. Eu quero que você leu junto comigo com a história, certo? Saulo, ele era um fariseu. De todos os judeus, ele era da seita mais ferrenha e pegada, e ele ainda diz que dos fariseus, ele era o fariseu dos fariseus, apegado à lei. E este homem suspirava ameaças de morte contra os discípulos. Sabe quando você espera algo? Que nem eu esperava aquele carro.
ele estava simplesmente querendo uma coisa, Marcelo. Ele falou, eu vou chegar nos pés dos principais sacerdotes, porque ele tinha essa moral. Ele falou assim, me dá uma carta, porque sabe o que eu quero fazer? Eu não vejo a hora de chegar até Damasco, onde aquelas pessoas estão se reunindo, falando de Jesus Cristo, aquele Jesus o Nazareno. Ele não chamava de Cristo, Jesus o Nazareno. Me dá uma carta, porque eu vou prender cada um deles, eu vou trazer eles aqui. Essa era a vontade, o anseio, o desejo que Saulo tinha no coração dele. Eu imagino Saulo, um cara ferrenho, sentindo que estava satisfazendo o coração de Deus. Eu não vejo a hora de pegar e colocar umas algemas nos pés. Não vejo a hora de chegar em Jundiaí, pegar aquele povo que está naquela igreja e começar a prender um por um, homem e mulher. E depois eu vou pegar aquelas criancinhas que estão tudo ali e vou pegar uma por uma junto também. Ele não via a hora. Só que a Bíblia diz que no caminho, em direção a Damasco, apareceu uma luz para ele. E ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, ó Senhor? E ele diz, eu sou Jesus. A Bíblia diz que a resposta foi, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Mas aí Jesus diz algo incrível e completamente contra as minhas expectativas. No versículo, mantenha Atos 9 aberto, tá bom? Versículo 6, Atos 9, 6. Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas no versículo de 6, acompanhe comigo. Ele diz, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Enquanto isso, preste atenção, vá comigo. Eu vou começar a me animar agora. Porque o que Jesus Cristo faz é incrível. Ele se encontra com Saulo, que estava fazendo aquilo que nós já conversamos que ele ia fazer. E ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele diz assim, mas levanta-te, entra na cidade que vão te dizer, e eu vou te dizer o que convém te fazer. Jesus Cristo vai na frente dele, deixa ele para lá, se adianta, enquanto Saulo está chegando, e ele vai e conversa com um homem chamado Ananias. Fala assim, Ananias, tem um cara na cidade chamado Saulo, eu quero que você vá encontrar ele na rua direita. Ele está ajoelhado e ele está, o pessoal do encontro com Deus, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, ele está orando, e ele viu um homem, tananana, eu quero que você vá e ore por ele, para que ele recupere a vista, porque ele é um vaso escolhido para mim. Eu não sei se você está entendendo, porque Ananias ele fala, Senhor, eu já ouvi desse homem, ele está fazendo muito mal para os seus discípulos lá em Jerusalém. Ele está vindo aqui com um assinado do presidente, do dono, do chefe da igreja, para nos prender. Todos que falam do seu nome, ele veio aqui para prender. E você quer, vai lá falar com ele. Jesus Cristo, fala comigo, ele é fora da curva. Fala comigo, fala assim, Jesus é fora da curva. Posso te dizer um negócio? Todas as caixas que a igreja já tentou colocar Jesus Cristo, ele não para lá dentro. Eu quero que você entenda o que ele fez. Ele se coloca no meio entre Saulo e a cidade de Damasco. Ele aparece para Saulo e fala, Saulo, se levante e vá para a cidade. E ele vai para Ananias e fala, Saulo está aqui, vai falar com ele. Eu quero que você entenda, existe um homem que desse lado, ele está indo para uma cidade para prender os discípulos. Essa é a expectativa dele, é o desejo dele. E desse lado tem uma cidade que está esperando um perseguidor. Tem uma cidade com medo, esperando um homem chegar para o perseguir. Só que Cristo se coloca no meio dos dois, e ele faz algo que ninguém esperaria que ele fizesse. Porque ao aparecer para Saulo e ao aparecer para Ananias, o que eu esperava que Cristo fizesse? Você está vindo caçar os meus discípulos, mas você não passa daqui. Você volta, se arrepende, se converte, que depois a gente conversa. Ele vai para Ananias, Ananias, fica tranquilo, porque eu já lidei com aquele cara, ele já foi embora e vocês podem ficar aqui seguros. Mas o que Cristo faz? Ele pega Saulo e fala, você vai para a cidade e eu vou te dizer o que você vai fazer. E ele vai para Ananias e fala assim, Ananias, está vendo o cara que você estava fugindo? Eu quero que você vá até ele. Cristo se coloca no meio de uma confusão de uma maneira tão incrível, tão inusitada, que eu falo assim, é só Cristo para pensar nessas coisas. Ele faz exatamente aquilo que as pessoas não esperavam que ele fizesse. A verdade é que a cidade estava esperando um perseguidor. Saulo se levantava para perseguir. Eu quero que você entenda isso. Só que quando Cristo se coloca no meio dessa história toda, aquele que era para ser um perseguidor, ele se torna um discípulo. E aqueles que esperavam um inimigo, ele fala, agora vocês recebem um irmão.
Porque quando Ananias, você precisa ler esse versículo, você precisa ler Atos 9 e a Bíblia inteira de novo. Porque quando Ananias fala com Saulo, ele fala assim: Saulo, irmão. Aqueles que estavam com medo, fugindo, ele diz: eu quero que vocês saiam desse lugar, porque não foi para isso que eu te chamei. Porque eu não te chamei para você se esconder daqueles que te perseguem, mas por causa do seu procedimento, vocês em fé se levantam para que aqueles que um dia eram seus inimigos se tornem os seus irmãos. Ele se torna... Pode aplaudir, meu querido, eu gosto disso. Ele vai para Saulo e fala assim: você que você odiava o meu corpo, eu vou te falar um negócio, você vai se tornar um dos meus, e você vai andar em comunhão com eles. Cristo se pega, ele não manda um para um lado e um para o outro, ele pega esse que estava desse lado, esse que estava desse, e inverte os papéis, porque é isso que Cristo quer fazer na sua vida. Enquanto você vir aqui para este lugar, e você manter a sua distância daquilo que Cristo quer fazer na sua vida, você não entende que Ele te chamou para colocar você no meio da bagunça, no meio do negócio. Quando você quer se manter uma distância limpa, quando você consegue se manter puro, Ele quer colocar você no meio do discipulado dele, para mostrar quanto que você é um Zé. Porque Ele fala: eu prefiro você assim, porque dessa maneira eu consigo fazer algo na sua vida. A verdade é que se você olhar para o lado agora, você pode olhar para o lado agora, olha aí, olha o pessoal que está daqui da esquerda, os adolescentes. Irmão, não tem ninguém parecido aqui. Quantos aqui não são de Jundiaí? Quantos aqui são de Jundiaí? Quantos aqui moram em Jundiaí? Quantos não moram em Jundiaí? Meu filho, é uma diversidade entre nós, mas somente Cristo consegue unir cada um de nós aqui por causa de um propósito. Um homem que se coloca no meio de todos e fala: a partir de agora, eu sou o centro de todas as suas relações, eu sou o meio que vocês se comunicam. Sabe qual que é um dos maiores nomes de Jesus Cristo? Ele é um mediador entre os homens e Deus, porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre homens e Deus, e o nome dele é Jesus, homem. Sabe o que Cristo quer fazer na sua vida? Ele quer se colocar no meio das suas relações com as pessoas que andam no seu lado, que trabalham com você e da sua família. Ele quer te ensinar um novo jeito de se relacionar com as pessoas. E Ele faz isso de uma maneira que você não espera. E é isso que é o primeiro ponto que me assusta. Porque sabe o que Ele não fez com Saulo? Ele não virou para Saulo e falou assim: Saulo, meia volta vou ver. Ele fala assim: você vai para a cidade, só que agora você vai com um novo motivo. A primeira coisa incrível dessa passagem que eu quero que você anote é que Jesus, Ele não muda o destino, Ele muda o motivo. Isso é sensacional se você parar para pensar nisso, que Ele não muda o destino de Saulo. Saulo, quando inimigo de Deus, inimigo da igreja, ele diz: eu vou para aonde? Damasco, para prender as pessoas. E ele vai determinado para Damasco para prender as pessoas. Cristo aparece no meio da caminhada e fala: olha, você vai para Damasco, só que você vai fazer uma outra coisa completamente diferente. Sabe o que Cristo gosta de fazer? Sabe o que Ele gosta de fazer? Ele gosta muitas vezes de mandar você exatamente para o lugar onde você estava indo, só que agora com um motivo completamente diferente. Uma vez eu preguei isso, e às vezes eu prego, eu nunca mais esqueço. Eu preguei uma vez e falei assim: meu filho, você veio aqui na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando você sair daqui, o seu carro não vai ter se transformado numa Ferrari. Deus queira que sim, amém? Deus queira que alguém parou o carro no meio dessa chuva, deixou uma Ferrari, colocou o seu nome na porta, colocou um possível, depois do culto MIV, ao acabar a administração de Eric, entre é seu, e o seu nome embaixo. Mas a verdade é que talvez o seu carrinho vai estar parado no mesmo lugar, ele vai estar com o mesmo câmbio meio emperrado, que você precisa fazer um malabarismo para você conseguir trocar a marcha. Vai ser esse mesmo carro que vai estar lá te esperando. Se você que é adolescente, jovem, se você não organizou o seu quarto, os anjos não vão arrumar para você. Quando você voltar para sua casa, provavelmente aquela goteira que seu marido, que você fica pegando o pé do seu marido para ele arrumar, aquela luz que precisa trocar, vai estar lá ainda quando você voltar. Havaianas que você precisou colocar um trem embaixo para não soltar, vai estar lá também.
Segunda-feira, quando você precisar se levantar, vai ser o mesmo chefe que vai ficar pegando o seu pé. Ele vai falar os mesmos palavrões, ele vai cobrar a mesma coisa de você. A pessoa que está do seu lado vai ficar reclamando das mesmas coisas. Ela foi para a mesma balada, beijou pessoas diferentes, mas tem os mesmos problemas, os mesmos vícios. Tudo parece que acontece a mesma coisa. Mas Cristo, ele fala assim: olha, agora você vai ser um discípulo meu. Mas pode falar um negócio, você vai voltar para o mesmo lugar. Só que o que vai mudar é o que está dentro de você. Os discípulos de Cristo, eles não esperam o mundo mudar, eles são diferentes a partir de agora. Meu filho, se você soubesse que Deus não está esperando você se mudar, você se transformar, pintar o seu cabelo, o Brasil mudar, o presidente mudar, para as coisas começarem a mudar. É só você voltar para o mesmo trabalho, para o mesmo emprego, para o mesmo casamento, para o mesmo salário, mas você ter dentro de você algo diferente em você. Porque a partir de agora você não busca caçar os discípulos, mas você tem um novo motivo dentro de você. O problema é que a gente associa muito o mover de Deus quando o destino muda, mas a verdade é que a gente precisa mudar os nossos motivos. Sabe o que eu me esforço para fazer? Acordar todos os dias de manhã e me lembrar por que eu estou levantando de manhã, me lembrar por que eu mudei para Belo Horizonte, me lembrar por que eu abandonei minha faculdade, me lembrar por que eu saí do meu emprego, me lembrar por que eu estou lendo minha Bíblia, me lembrar por que eu estou tendo que orar, me lembrar por que eu estou jejuando, me lembrar por que eu preciso ir para a igreja, me lembrar por que eu tenho esse trabalho. É isso que você deve fazer. Todos os dias, quando você se levanta como um discípulo de Cristo, fala: Cristo, eu estou indo para o mesmo trabalho, eu queria estar em outro, mas eu tenho um motivo diferente dentro de mim. Eu vou glorificar o seu nome. Se vinham os mesmos problemas do chefe que ele deveria cuidar, mas eu tenho que cuidar por causa que ele é negligente, eu vou fazer para a sua glória, eu vou fazer para te agradar. Eu tenho o mesmo marido, ele ainda é chato, às vezes eu quero falar umas coisas que eu não posso, porque senão meu pai briga comigo. Ele é a mesma pessoa, ele tem os mesmos defeitos, mas eu, como mulher, eu me submeto para te agradecer, eu me submeto para te agradar, porque a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido como ao próprio Senhor. Você vai falar: ele não merece, mas eu vou por sua causa. Você que é homem, Espírito Santo, Deus, a minha mulher, ela não se veste melhor, ela não tenta passar um perfume para me agradar, mas eu vou amar ela como se ela fosse a mulher mais linda desse mundo para te agradar, porque você me mandou ser fiel e amar ela como o Senhor ama a igreja. Deus, eu vou cuidar dos meus filhos, são uns ramelentos, parece que tudo que eu ensino, eles não praticam, mas por sua causa eu vou ensinar o seu caminho, eu vou ficar do lado deles enquanto eles vão ler a Bíblia, eles vão orar na minha frente, eles vão pregar para mim, porque o Senhor me ensinou, porque a tua palavra diz que ensinará o caminho enquanto ela ainda é criança, e ainda que ela cresça, ela não vai se desviar dele. Eu vou fazer porque você mandou. Não interessa se não muda, se vai mudar, eu não estou nem aí, mas porque você mandou, eu sou algo diferente. Eu quero rapidamente, você não precisa abrir, mas é uma oração que Jesus Cristo fez que vai deixar você de boca caída. Jesus Cristo, quando ele estava, eu tô indo para o final, tá ok? Jesus, olha que Jesus, esse Cristo, esse mesmo Cristo que apareceu no meio de Saulo e os discípulos de Damasco, ele pega os seus discípulos depois que Judas já traiu ele, ele começa a falar assim: olha, eu vou sofrer e tal, e ele faz uma oração. A Bíblia não mostra muitas orações de Jesus Cristo em público. Eu gostaria de pegar todos os versículos que mostram que Jesus era um homem de oração, e ele pega e faz uma oração na frente dos discípulos. Jesus não faz muitas vezes isso. Muitas vezes ele chama uns chegados e fala assim: Alisson, Amarelo, vem cá, Jaque, vamos subir, vamos orar comigo. Mas nesse momento ele ora na frente de todos os discípulos, porque ele queria que eles ouvissem. Sabe quando, não faz cara de paisagem, sabe quando você fala um negócio, que no fundo você só está falando porque você quer que a pessoa ouça? Você faz isso, para de ser Zé. Às vezes você fica citando, mas você quer que a pessoa ouça. Jesus fez isso também, então fique em paz. Olha só o que Jesus ele olha para o céu, ele começa a orar em voz alta para que os discípulos ouçam. Ele diz assim: agora, eles, Jesus é top, ele fala na cara da pessoa assim, ó, eles reconhecem todas as coisas que tu tem me dado provém de ti, porque eu tenho lhes transmitido as palavras que o Senhor me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste, ó Pai. É porque, olha só o que ele diz: é por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11: já não estou no mundo, já vou te passar a referência. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti.
Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo também. Posso te falar? As pessoas do seu trabalho estão esperando o mesmo trabalhador reclamão. As pessoas da sua casa estão esperando a mesma pessoa depois de você sair do culto, depois de você fazer todas as campanhas de oração. As pessoas estão esperando algo de você. Mas profeticamente, meio profeta na veia, profeta que eu não tenho, mas eu estou hoje. Mas eu creio do fundo do meu coração que de alguma maneira o Espírito Santo vai fazer algo em você aqui, enquanto você está caminhando, para que você volte para o lugar que você estava indo, pegando às vezes o mesmo caminho para o trabalho. Só que quando você chegar lá, você vai ser uma nova pessoa, com motivos diferentes, com um novo Senhor. E ainda que seja o mesmo lugar, você tem um motivo completamente dentro de você. Porque da mesma maneira que Deus enviou o seu Filho para o mundo, Ele nos enviou para lá. E eu quero encerrar com a segunda coisa que realmente me chamou a atenção. A Bíblia diz que Saulo suspirava. Diga comigo, suspirava. Estou acabando, presta bastante atenção. Saulo suspirava ameaças e morte contra os discípulos. E ele estava indo no caminho, Jesus apareceu. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu, uma luz, pensa uma luz, tipo essa luz aqui, ó. Essa tá meio, não é essa luz, mas veio uma luz que envolveu Saulo, vindo de cima, de maneira que ele caiu. A Bíblia não diz que ele estava no jumentinho, o cavalo. Eu sei que no desenho a gente imagina ele caindo do cavalo assim, mas ele caiu no chão. E ele ouviu uma voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas vai, levanta-te, vai para a cidade, vai para onde você está indo, e eu vou te dizer o que vai acontecer. E a Bíblia diz que quando Saulo, ele abriu os olhos, diga comigo, abriu os olhos, ele não conseguia ver. E então, aqueles homens que estavam andando junto com Saulo para prender os discípulos, eles pegaram o negócio, mas eles não viram a pessoa. E a Bíblia diz, eu quero abrir o versículo, Atos 9, você está aí aberto? Eu quero ler para você não dizer que o Eric está inventando alguma coisa, tá bom? E diz que quando ele se levantou, os olhos dele eles não conseguiam se abrir. Versículo 8. E nada podia ver. Coloca o versículo 8 aqui para mim, por favor. Não sei se está funcionando. Versículo 8. Então, olha aqui. Levantou-se Saulo do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Olha o que está escrito aqui. E eles o levaram pela mão até Damasco. Na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, diz que, e guiando-o pela mão, os que estavam com ele o levaram até Damasco. Quando eu percebi isso eu fiquei animado. Sabe o que aconteceu? Que Deus, ele não mudou o caminho que Saulo estava traçando, mas ele mudou a maneira que Saulo caminhava. Preste muita atenção, Jesus não mudou o caminho de Saulo, mas ele mudou como ele caminhava. Aquele homem que estava andando obstinado, determinado para prender os discípulos, fica cego. E chega um momento, a gente não sabe exatamente o lugar, porque a Bíblia não relata, que a partir daqui em diante, ele não andava mais sozinho, mas porque ele estava cego, ele ia sendo guiado até Damasco. Jesus não mudou o caminho, mas mudou como ele caminhava. Sabe o que Jesus realmente quer fazer com nós que somos seus discípulos? Muitas vezes ele não está tão
doido querendo tirar você do seu caminho, mandar você para um outro canto, doido, que você tem às vezes até medo de orar. Mas Ele quer mudar a maneira que você caminha. Você que um dia andava obstinado, seguindo seus próprios desejos, você tinha na sua mente o plano perfeito da sua vida que você ia fazer. Você se encontra com Cristo e você percebe-se cego. E a partir daí você não anda mais sozinho, mas você é guiado, porque você precisa ser levado para o caminho que Jesus Cristo está te levando. Você está entendendo que esse é o todo o desejo do coração do nosso Pai? Que é que um dia você se encontre com Cristo e veja quão Zé você é, quão pecador, de maneira que a partir desse momento você não caminhe mais sozinho, mas seja guiado por Ele, para o lugar que Ele quer que você chegue. O Espírito Santo, sabe o que Ele quer? Ele quer te guiar. Ele quer pegar você na mão e te levar até Damasco. Eu preguei isso pro pessoal que estava lá na etiqueta protocolo. Meu irmão, quem disse que a gente foi chamado para sair andando do jeito que a gente quer? Meus irmãos, leia Atos 9 de novo. Volta nesses versículos. Aquele cara que estava obstinado, tendo a certeza de que ele estava indo para Damasco para prender os discípulos. Primeiro, ele não tem o destino mudado, mas ele tem uns novos motivos. Mas outra coisa que acontece é que ele não muda de caminho, mas a maneira dele caminhar é outra. Aquele homem que provavelmente ia marchando, praguejando, quando se encontra com Cristo, ele é levado, sendo guiado até este lugar. Saulo, na verdade depois de muito tempo, Paulo em Atos 20, quando ele vai comentar e dizer aquilo que ele passou, e tem outra passagem também que não me lembra a referência, me perdoe, mas ele reconta 2 vezes a sua conversão, e ele diz que Cristo falou para ele assim: dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Para de ficar dando coice naquilo que eu estou tentando fazer na sua vida. Me deixa te guiar, me deixa eu dizer para onde você vai, deixa eu te levar. Me perdoe se eu não me lembro algumas referências, mas existe uma passagem bíblica que diz que nós devemos, que o objetivo de Deus para nós é que nós viemos buscar a verdade como que tateando, como se nós não pudéssemos ver. Buscar a verdade, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer com você? Dizer com quem você vai conversar, com quem que você vai andar. Ele quer te guiar até Damasco. Talvez Ele não quer muito mudar o caminho que você segue, mas Ele quer mudar a maneira que você tem andado. Talvez é o mesmo emprego. E se Deus abrir uma nova porta, amém, glória a Deus. Se você precisa, é uma necessidade, nós como igreja, nós oramos para que você melhore, para que você tenha mais condição financeira, para que você não passe necessidade. Não é da nossa vontade que você fique preso no mesmo emprego para sempre. Não é isso que eu estou pregando. Não é isso que eu creio. Mas eu posso fazer uma pergunta: e se o motivo de Deus não ter mudado nada na sua vida é porque você ainda anda de uma maneira obstinada e Ele está esperando te guiar? Te guiar. Saulo chega contra todas as expectativas daqueles discípulos que esperavam um perseguidor e agora precisam receber um irmão. Aquele homem que agora não conseguia mais ler as cartas que foram escritas para ele. Quando chega um momento do discípulo que ele não consegue mais entender aquilo que ele era direito, porque agora ele tem novos motivos. Aquilo que ele tinha direito a fazer não interessa mais para ele. Aquilo que ele queria não sente mais prazer, porque agora ele tem um novo Senhor. Posso te perguntar, e se Deus quer você exatamente no lugar que você está hoje? E se Deus te quer no emprego que você está? E tudo que Ele quer é que você simplesmente vá para lá de um jeito diferente. Posso te dar uma última passagem de uma história, não vou abrir, porque vocês estão com um cara que já estão cansados já. Teve um homem chamado Jacó, que estava caminhando com Deus. Altos e baixos, é uma história incrível, mas muito longa. E chega um determinado momento que ele começa a fazer uma caminhada de volta para o lugar que ele tinha saído. Ele enganou sua família, fez um monte de besteira, e agora ele está voltando para se desculpar com seu irmão. E aí a Bíblia diz, em determinado momento ele passa, eu quero passar a referência só para você não ficar perdido.
Gênesis 32, a história está em Gênesis 32. A Bíblia diz que ele passa toda a sua família e seus bens antes dele, e ele fica sozinho. E de repente um homem começa a lutar com ele. A Bíblia não diz um nome, mas na teologia eles defendem que era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E imagina, Jesus começa a lutar com ele. Pensa na imagem de Jesus lutando com Jacó. E a Bíblia diz que eles lutaram até o amanhecer. Pensa Jesus lutando um UFC pesado com um anjo do Senhor lutando com Jacó. E aí chega um momento, o homem percebe que não vai conseguir vencer de Jacó. E fala assim, me deixa aí. Ele fala, eu não te largo sem que você não me abençoe. E ele pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou Jacó, porque ele tinha mentido antes. E ele precisava da verdade, se arrepender. Fala assim, eu sou Jacó, mentiroso, enganador. E ele fala assim, olha, você não é mais Jacó, o seu nome a partir de agora é Israel, que significa alguém que lutou com Deus e venceu. E a Bíblia diz que esse homem dá toca no lado de Jacó. E ele pergunta, qual o seu nome? Ele fala, por que você está perguntando o meu nome? E ele vai embora, desaparece. E no mesmo versículo diz algo incrível, que depois dessa porrada toda, a Bíblia diz que Jacó sai mancando. Ele ainda vai atrás do seu irmão. A Bíblia nunca mais menciona isso, mas a Bíblia diz que Jacó saiu mancando. Ele continuou a mesma caminhada, só que agora ele caminhava de um jeito diferente, porque um encontro com Cristo, ainda que doloroso, porque confrontou algumas mentiras que ele cometeu no passado, mudou o jeito dele andar. Meus irmãos, às vezes, quantos aqui lembram daquela música Eu Tenho a Marca da Promessa? Eu amava essa música. Mas às vezes o Espírito Santo umas vezes estava orando, de repente veio um negócio dentro de mim, e ele falou assim, e se as marcas dessa promessa, as marcas de um discípulo, às vezes foram uns negócios doloridos, Erics, e você tem que chegar na minha presença mancando. Posso te fazer uma pergunta? Será que Deus vai ter que te cegar como ele cegou a Saulo? Será que Jesus vai ter que bater em você para te deixar mancando pro resto da sua vida, para você mudar o jeito que você anda? A verdade é que Damasco está ali, e Deus te trouxe aqui nessa noite para encontrar com você de uma maneira tão graciosa. Eu não sei se ele vai precisar bater em você, não sei quais são os pecados e hábitos. Eu estou falando de vida diária, leitura bíblica, oração, jejum, domínio próprio, mansidão. Leia Gálatas 5:22, coisas que a Bíblia diz que não tem lei: amor, bondade, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade. Mas a Bíblia diz que essas coisas, mansidão, domínio próprio. Damasco está esperando você voltar para lá. E sabe como termina essa cena de Saulo, de Damasco? A Bíblia diz que ele ficou com os discípulos. Por isso posso te dar uma ressalva, que eu não posso ter tempo de entrar nisso, porque eu vou terminar aqui. Não deixe de congregar. O escritor de Hebreus disse assim, não vamos deixar de congregar como é o costume de alguns. A Bíblia diz que Saulo, quando ele chegou em Damasco, ele ficou alguns dias com os discípulos. Sabe como você consegue viver lá em Damasco? Quando você tem uns discípulos para caminhar do seu lado. A primeira coisa que Saulo fez, preste atenção, meu irmão, ele que estava perseguindo, ele vai atrás dos discípulos e fala assim, galera, e aí? E para encerrar, essa história termina de um jeito, essa cena termina incrível, que a Bíblia diz que Saulo, depois que ele se fortaleceu, logo, rápido, ele começou a pregar Cristo. Ele começou a falar de Jesus nas sinagogas, e de maneira que as pessoas ficaram confusas. Sabe que você pode fazer uma meta dessa sua semana? É deixar alguém confuso do seu dia a dia. Você é sempre grosso com alguém, você vai ser bondoso essa semana e vai deixar a pessoa confusa. E você vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Quem mente vai falar a verdade. Quem esconde vai mostrar. Quem agride com palavras vai cuidar. Quem gosta de mandar vai servir. Esse é o chamado de Cristo para cada um de nós. De maneira que o mundo fique confuso
quando olhar para a sua vida. Porque vão olhar, daqui para trás ele era desse jeito. O que aconteceu que a partir de ele é assim agora? E você vai voltar, talvez mancando, vai falar assim: olha, eu fui, Deus teve que me cegar, Deus teve que me bater, e eu tô com essa marca aqui. Mas uma coisa eu posso te dizer: nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais eu andei da mesma maneira. E ainda que eu não estou em outros lugares, meu irmão, dentro de mim é tudo diferente agora, porque eu me encontrei com Cristo no meio do caminho. Deus te trouxe até aqui exatamente para isso, porque você não vai ficar aqui para sempre. Aqui Deus te trouxe para isso, porque Damasco está te esperando lá fora. E eu me pergunto como eles vão ver o seu dia a dia, se você vai ser continuando esse crente com título, mas que não tem atitudes, ou se você vai ser uma nova pessoa. Se coloque em pé neste momento. A Bíblia diz que Saulo foi se fortalecendo e pregava cada vez mais como Cristo sendo o Filho de Deus. E a Bíblia diz maior. Meus irmãos, olha só, obrigado Espírito Santo. Eu vou pegar essa palavrinha porque eu não ia falar para vocês, porque ela é minha. Mas posso falar? É em Atos 9 mesmo, tá? Não sei se estão no gatilho os versículos. Em Atos 9, no versículo 22. Atos 9, 22, por favor. Atos 9, 22. Pode apagar as luzes, por favor? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e o que? Confundia os judeus que viviam em Damasco. Meus irmãos, que você confunda as pessoas da sua vida, porque você se tornou um discípulo de Cristo. O que nós fizemos no domingo passado, eu quero que você entenda: arrependimento não é um evento, é um estilo de vida, que você caminha se arrependendo. A cada dia aparecem novas coisas para a gente se arrepender. Eu posso te dizer como um discípulo que segue a Jesus, e às vezes eu tô tão assim, Rodrigo, eu tô e quando parece que eu tô bem, Jesus pega e fala assim: um degrau a mais, porque agora eu quero tratar esse negócio que eu não podia antes, mas agora eu posso. E cada dia parece um pecado novo. Mas quando a gente começa a viver essa vida de arrependimento e fortalecimento, as pessoas que estão na nossa Damasco, eu não sei qual que é a sua Damasco, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, mas aonde você for, você é um missionário. Eu não sei se eu posso gritar, ainda está antes da hora. Eu não vou gritar. Todos nós somos missionários. Não tem alguns que são chamados para ir para fora e eles são missionários. Você que está aqui é um missionário, porque a verdade é que se você se converteu e você não tem o que fazer aqui na terra, por que Jesus lá não te levou? Para você ficar correndo risco de pecar e se perder e apostatar da fé? Mas é porque tem tantos filhos em Damasco que Deus quer, através de você e do seu testemunho, salvar. Ele fala: eu não oro, Deus, que você os tire do mundo, mas como eu fui enviado para o mundo, eu também os envio. E eu não oro para que você os tire do mundo, mas os guarde do mal. Não tira não, põe aqui de novo para mim que eu não falei a palavra ainda. 22. Ele confundiu os judeus que viviam em Damasco. Olha essa palavrinha que está escrita aqui, Cris. Se eu pudesse, às vezes, descer com o microfone e bater, ou pegar minha Bíblia e bater assim. A Bíblia diz: demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não simplesmente falava, ele demonstrava. Foi exatamente o que Cristo fez com aqueles discípulos de Emaús. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando se encontrou com aqueles discípulos, começando de Moisés, os profetas e tudo que se encontra nas escrituras e salmos, ele demonstrou que tudo se revelava era acerca dele próprio. Você é chamado para demonstrar Jesus Cristo nessa terra. Pode falar um negócio, é duro, é reto, mas é papo reto. Se você não demonstra Jesus Cristo na sua casa, no seu trabalho, você está em pecado. É pecado para nós dizermos que nós somos de Cristo e nós não andamos como Ele. Porque sabe quem fica mal? Jesus, e o nome dele, o nome da igreja é manchado por causa do nosso dia a dia.
Você foi chamado para glorificar com as suas atitudes, o seu sofrimento, o seu conduzir, para que Cristo seja demonstrado através de você, que Ele é o Filho de Deus. Que você impressione as pessoas. Mas eu separei, como eu disse, e eu falei com as pessoas que gostam de ser discipuladas comigo. Meus irmãos, a gente precisa orar e clamar. Eu oro que você entenda que eu me recuso a fazer do culto de Deus, ainda que ele tenha uma liturgia e é necessário por organização e horário, porque eu fico assim, eu sou pontual. 9 horas você não passa daqui, se depender de mim. Se o Espírito Santo quiser, aí você briga com ele. Está escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Ainda que tenha uma liturgia, eu não deixo tempo para você orar, porque para preencher tempo de culto. Mas é porque nesse momento que você precisa clamar, do mesmo jeito que o Senhor apareceu para Saulo, me cega, me muda. Do mesmo jeito que você bateu lá em Jacó, bate em mim. Mas eu não quero mais caminhar do mesmo jeito. Jesus, eu quero que a minha família veja o Senhor em mim. Eu quero que o meu noivo, a minha noiva, meus amigos na escola, esses amigos que estão te esperando no ano que vem, provavelmente estão esperando o mesmo menino bagunceiro, a mesma menina bagunceira. Mas quando você voltar para o próximo ano, você vai voltar um outro aluno, um outro estudante, porque você se encontrou com Cristo. E nesse momento de oração, não existe mais mediador a não ser Jesus Cristo, o homem, que se coloca entre os homens e Deus. E nessa noite você pode sair daqui cego, chorando. Não sei o que você precisa. Se Deus precisa usar uma mula como Eric para te dizer que você não está andando do jeito que Deus quer que você ande. Às vezes eu falo, Deus, se necessário for, eu fico aqui engatinho, imito uma mula para que esse povo ouça. Se Deus precisar usar uma mula que nem o Eric, se te bater, que necessário for, mas que você se recuse a sair daqui a mesma pessoa, porque Damasco está esperando os Saulos. E você foi chamado e escolhido. Meus irmãos, de cá para trás e ainda hoje, eu não sou uma boa pessoa. Não sou, mesmo. Minhas manias, meus jeitos, tudo que eu tenho de bom. Às vezes a minha oração é ridícula, porque eu falo, Deus, tudo que eu tenho de bom para te mostrar foi você que me deu. Tudo de bom que um dia eu já fiz foi porque você fez através de mim. Tudo que eu já conquistei, você me entregou. Tudo que eu tenho foi porque alguém orou antes de mim. Tudo que eu posso dizer que é meu é por causa da cruz do seu filho, do sangue dele. Então tudo que eu quero é me parecer com o Senhor. Essa pode ser sua oração hoje. Esse momento de dizer assim, fazes de mim o teu lar, é um pedido, é um clamor. Imagine uma casa sendo desconstruída, derrubando porta, quebrando vidro, mas que você seja e saia daqui cada vez mais parecido com Jesus. Um Saulo. E eu já estou indo longe demais, eu quero que você ore. Mais uma frase de John Piper, é um velhinho que eu amo. E eu oro para um dia ter o prazer de conhecer ele. Eu vou assim, ele disse uma frase pesada, falou assim, olha, pode me cortar as mãos, eu entro no céu sem os meus braços. Pode me cortar as pernas, eu entro no céu rastejando, mas não me tire as escrituras, porque sem elas eu não vivo. Pode me tirar o que quiser, mas não me tire Cristo, porque é Ele que me faz viver. E eu quero que você ore, que você feche os seus olhos, que você clame, que você busque. Se você quiser vir até aqui à frente, você é livre. Se você quiser se ajoelhar, se em algum momento o Espírito Santo te pedir para que você ore junto com alguém, pedir oração para os apóstolos, meus irmãos, faça o que necessário for, mas vamos buscar a Cristo neste momento. Feche seus olhos. Vamos buscar só por mais alguns minutos.